362 Só que vem acompanhado de um CD, né, com todas as edições do jornal. Todas as edições. Todas as edições estão aqui. Quer dizer, quem quiser reler, e os pesquisadores, e a juventude, os novos jornalistas, e quem quiser entender aquele período naquela ótica, tem aqui uma oportunidade. Está ali, é sangue quente, entendeu? A votação da anistia, por exemplo, está contada aí em detalhes, etc. Quem votou o quê, etc. Entendeu? Então, na verdade, eu acho um documento importante para que se conte essa história, que eu acho que ainda está muito pouco contada e mal contada, da ditadura militar e do processo de democratização. Então, essa é uma humilde contribuição que a gente está dando, não é? E que esperamos que outros venham escrever mais sobre essa história recente do país. Eu acho que esse livro, inclusive, ele pode ser uma contribuição para a Comissão da Memória e da Verdade, que vai se formar agora, entendeu? Em que sentido ele seria uma contribuição objetiva para a Comissão da Verdade? Porque ele é um testemunho da violência da ditadura. Quer dizer, então a comissão pode examinar também esse aspecto da censura, das pressões para destruir a imprensa independente, etc. Então, aqui são manifestações de exceção, do estado de exceção sobre a sociedade. Então, pode servir de pistas para aprofundar determinados pontos de trabalho da Comissão da Verdade. Sem falar que ele tem muitas matérias aí nesse DVD contando sobre a tortura, as prisões, tem muitos documentos. Ao longo da história, o jornal contou muito essas histórias. Eu vejo que há aqui um mapa também que relaciona as vendagens com certas capas, né? Por exemplo, a morte do jornalista Vladimir Herzog dentro das dependências do DOPS, né? Aí tem uma determinada vantagem. Isso aí é uma linha do tempo, a gente chama, né? Quer dizer, vai mostrando as vendas e o que estava acontecendo e a repercussão dos acontecimentos sobre as vendas do jornal, né? A bomba na casa do jornalista em BH, Lula eleito para presidente do PT, aqui já em 1980. Exatamente. Bombas nas bancas dos jornais. Aí você vai vendo o número de exemplares caindo, etc. Porque o efeito das bombas. Né? Exatamente. E eu acho, viu, Beto, que também tem esse sentido de que, como essa foi uma experiência extraordinária de mobilização popular para a criação de um jornal independente, essa é uma proposta que está em aberto, porque ainda hoje nós temos o processo de monopólio dos meios de comunicação e falta um jornal como esse, falta um jornal como Última Hora, ou outro tipo de órgão atualizado. A gente não tem ideia de como isso pode ser feito, mas o caminho que esse jornal seguiu, no sentido de mobilizar as vontades, de procurar um eixo de unidade entre os diferentes, para conseguir dar um passo avante, criando uma janela, né? Essa porta está aberta ainda. Isso me sugere a seguinte pergunta, porque nós temos visto surgir jornais de natureza assim, bem claramente populares, né? Na América Latina. E no Brasil, apesar das experiências que já tivemos, do Movimento, do Última Hora, que foi um jornal que fez uma linha completamente diferente, hoje as forças progressistas, digamos assim, reclamam, mas não fazem um jornal. Por quê? Qual é a sua visão sobre isso? Eu não entendi direito. Esquizofrenia aí disso. Eu não entendi direito, porque as pessoas essa também... Essa energia não deveria ser posta na confecção de um... parece que sim, ao invés de reclamar. Eu acho que sim. Por exemplo, era preciso um mínimo de unidade para fazer isso, né? As pessoas não podem se satisfazer com fazer o seu próprio blog, o seu próprio site, e cada um dá a sua opinião, etc. e tal. Talvez seja necessário reunir esses recursos, que são muitos, você vê que tem muita coisa aí sendo feita, né? E tentar criar uma base, um programa mínimo, e dizer, vamos fazer um jornal importante, de jornalistas independentes, com fontes de recursos próprios, com fontes de informações próprias, que certamente vai ter uma repercussão até maior ainda do que o movimento teve na época. Aliás, bloguismo não é jornalismo, ou nem sempre é jornalismo. Pode até ser em determinados momentos. Né? Cada um dá seu palpite, mas nem sempre. O jornalismo é um pouco mais complexo e mais necessário. Né? Exatamente, tem que pesquisar, tem que se informar corretamente, etc. E não simplesmente, às vezes, dar uma opinião apressada. Eu acho. E tem que ter aquilo que está aqui na capa do jornal, reportagem. Exatamente. Faz toda a diferença, né? A busca da informação, acima de tudo, que é o trabalho de jornalismo, né? Que esse talento que essa geração teve, né? Quer dizer, eu acho aí
o trabalho do Raimundo Pereira, um jornalista que está até hoje aí fazendo os seus trabalhos, e que naquela época conseguiu, eu acho que foi o elemento que galvanizou todo esse espectro de jornalistas, intelectuais, etc. Esse jornal teve tanta gente importante, hoje são ministros, etc., né? Eu posso até citar aqui, mas eu queria citar o nome do grande administrador que foi desse jornal, que possibilitou muito dele existir, que foi o Sérgio Mota. O Sérgio Mota era empresário já, e o pessoal foi procurá-lo, dizendo, olha, não sabemos como vamos sustentar esse jornal. Ele falou, não, vamos fazer aqui uma empresa com acionistas e tal, e eu administro esse jornal. E ele administrou o tempo todo até o fim. Quando o jornal terminou, com dificuldades, ele ainda ficou até fechar a última porta e pagar todas as dívidas com os recursos recolhidos então. Então ele foi importante. O ex-ministro das Comunicações. Sérgio Mota. Sérgio Mota. O Tunico Ferreira, que hoje trabalha na Globo. Trabalha na Globo. Ele trabalhava ao lado fazia dupla com o Raimundo. O Raimundo trabalhando mais as matérias, ele trabalhando mais a administração, etc. Né? Tem o Chico Pinto, que era o ex-deputado caçado pelo Gás. Foi preso porque fez um discurso fortíssimo contra o Pinochet. Né? E aí o Raimundo foi convidá-lo para trabalhar no movimento na prisão. Ele estava no pique, aqui em Brasília. E o Raimundo foi lá e disse, Chico Pinto, vamos fazer esse jornal. Ele era o chefe da sucursal aqui em Brasília. Foi chefe da sucursal, mobilizou os autênticos e inclusive toda essa coisa da candidatura do Euler, tudo está no livro, né? General Euler Bentes. Então, se você quiser conferir essa importante experiência da imprensa brasileira combativa e independente, o livro chama-se Jornal Movimento, uma reportagem, de Carlos Azevedo, que está aqui conosco, e você pode também assistir esse programa, baixar, inclusive, se quiser repetir e ver novamente, através do site da TV Senado, que é o www.senado.gov.br/TV. Até o próximo Cidadania. Tchau.